Essa semana, de hoje, de agora, nós vamos falar sobre separação do lixo. Doutora Luciana Luzic, pode chegar mais, doutora? Chega mais, doutora Luciana, nossa especialista em direito condominial, sabe tudo de regras de condomínio. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Doutora, há regras estabelecidas na Política Nacional dos Resíduos Sólidos que os condomínios devem cumprir. Mas para isso, os síndicos contam com a colaboração dos moradores, o que nem sempre acontece, né? Isso pode gerar muitos acidentes e conflitos, né? Mas antes que a senhora comente o caso, eu vou trazer a reportagem e se você tiver alguma dúvida, você já pode mandar para o nosso WhatsApp, para o 99926-1598, que é o Condomínio BG que está no ar. O lixo deste condomínio é depositado nesse ambiente que fica na garagem. Reciclável de um lado, orgânico do outro. Daqui, o material é levado pelos funcionários até a frente do prédio e recolhido pela prefeitura. Ciclo que começa em cada apartamento. Eu faço separação do reciclado e do orgânico. Eu tenho 2 lixos em casa para fazer essa separação, né? Mas a falta de consciência de alguns atrapalha a rotina dos funcionários e pode até colocar a saúde de quem manuseia o lixo em risco. E a gente tem as lixeiras para separar, mas nem todo mundo faz a separação do lixo, né? E fica muito misturado, inclusive caco de vidro no meio misturado. Inclusive os meninos já se machucaram nessa situação de separar, né? Everaldo adota um método eficaz para evitar esse tipo de acidente. Vidro quebrado, tento separar sempre dentro de uma garrafa de PET ou uma garrafa dessas garrafinhas de leite, né? Corto o meio, ponho dentro e escrevo vidro. E é um zelo isso que o senhor faz com quem vai manusear esse lixo depois, para evitar acidente. Com certeza, você tem que pensar no teu vizinho, no teu colega. Uma dessa ele pega qualquer coisa que não esteja bem embalado, pode se ferir, se machucar e pode dar danos. É uma conscientização geral que depende muito do morador, que é a ponta de tudo isso. Ah, sim, com certeza, né? Se nós não fizermos a nossa parte, não adianta o condomínio, não adianta o poder público tentar fazer a parte deles. Tem uma preocupação específica a respeito de acondicionar também o que for vidro de forma separada, principalmente se estiver quebrado, enrolar num papelão, sinalizar, mas tem também lá uma lixeira específica para vidro, então se os moradores seguirem as regras, acredito que até esse problema ele é evitado. Este aqui é um local ideal para o depósito de lixo em um condomínio, isso de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é de 2010. É um local fechado, arejado, lavável, o lixo está em contêineres fechados proporcionais à quantidade de moradores. Aqui, por exemplo, nós temos 3 contêineres para o lixo orgânico, 3 contêineres para o lixo reciclável. Mas esse ambiente aqui, há um ano, era bem diferente. O lixo orgânico ficava nestes latões, sem rodinhas. Os funcionários sofriam para levar para fora. Já o reciclável era acondicionado em sacos pendurados na parede. O ambiente ele era insalubre, ele gerava mais cheiro do que o normal e também não era adequado, dimensionado para a quantidade de moradores e para o manuseio também dos nossos colaboradores também não era adequado. E aí vocês implementaram essa mudança, hoje ele está dentro das normas, dentro das regras. Isso, de acordo com a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ele tem que ficar em contêineres fechados, assim evita o cheiro. Os contêineres eles são móveis, então facilita para os colaboradores fazer o descarte desse lixo, levar ele até o local adequado para coleta, até porque o condomínio ele é obrigatório ele fazer a separação do lixo, é por lei isso. Então fazer a separação do lixo reciclável do orgânico. Então o nosso objetivo é separar o maior número de material reciclável para que ele não vá para o aterro orgânico normal. Com um ambiente adequado e moradores conscientes, o assunto lixo não é mais problema por aqui. Acho que a consciência, né, das pessoas em separar o lixo e trazer com que faça uma mudança, né? Acho que muda até a postura e a conscientização das pessoas, né, ao longo dos dias, né? Acho que começa por dentro de casa mesmo. Doutora Luciana Luzic, mais uma vez com a gente, ela que é advogada, né, especialista em direito condominial e que atua muito firmemente, inclusive, nessa área, né, ajudando os síndicos
os condôminos. Doutora Luciana, o que dá mais BO nessa situação do lixo aí? Hoje, o maior problema do lixo é que as pessoas não têm consciência sobre essa Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que também integra os condomínios, né? Os condomínios têm que respeitar essa lei e as pessoas não querem separar o lixo, já, então, nos condomínios. E isso gera mais intriga, é isso? Mais gera discussão, briga, tem gente que não quer separar, o síndico tem que ficar multando, porque geralmente o condomínio tem que ter um plano de gerenciamento desses resíduos. E essas regras, elas podem ser incorporadas ao regimento interno. Tem condomínios que já têm bem definidos no regimento interno todas essas regras de onde que deve ser acondicionado o lixo, onde que ele deve ser depositado, como ele deve ser separado, mas as pessoas continuam não respeitando. Pois é, e aí é o seguinte, tem empresas que fazem e ajudam também, auxiliam os condomínios nessa situação, né? Isso gera custo, como é que é? Sim, essas empresas são terceirizadas, elas são contratadas pelo condomínio para fazer essa separação, fazer esse descarte do lixo de forma correta e, inclusive, quando elas fazem isso, o condomínio pode ter um desconto no IPTU, porque as empresas fazem o serviço da municipalidade de recolhimento e acabam fazendo a separação e dando desconto no IPTU do condomínio. Doutor. O condomínio faz a parte dele, deixa lá os lugares onde você deve deixar o lixo orgânico, o lixo reciclável. Mas aí, quando o morador não faz a sua parte, como é que funciona essa ideia, essa punição para ele? É importante que o condomínio, doutora Márcia, tenha câmeras nesses locais onde está o lixo, para que ele possa comprovar que o morador não fez sua parte. Porque não basta a gente acusar sem ter provas. Então é importante ter uma câmera nos locais onde estão os lixos, e aí sim, para que o síndico possa multar, advertir, enfim, a norma que tiver dentro do regimento interno. Tem uma dúvida aqui, uma questão que chegou para nós, inclusive, doutor, diz assim, meu vizinho, não tem o nome, meu vizinho deixa o lixo cedo e às vezes os animais rasgam e espalham pelas ruas ali do local. Ele pode ser multado? Quais são as obrigações legais do condomínio quanto a isso? Se esse vizinho foi orientado como deve ser, como ele deve deixar o lixo, onde ele deve deixar, que tipo de acondicionamento deve ser feito para deixar esse lixo, se houve já essa conscientização por parte do condomínio, o condomínio deve ter a prova para que ele seja multado. Mas caso não haja conscientização, não haja regras específicas, o condomínio tem que fazer essas regras para depois poder multar. Há uma fiscalização da prefeitura em relação a isso nos condomínios? Há uma fiscalização da prefeitura. A prefeitura determina que o lixo orgânico seja separado do lixo reciclável e pode haver multa para o condomínio, principalmente se as lixeiras estiverem nas calçadas, Jasso. Ô, doutora, chegou aqui para nós, aqui tá sem nome também, mas deixa eu repassar para a senhora. Moro num condomínio onde é tudo separado certinho. O problema é que o pessoal da empresa que faz a coleta retira tudo o lixo reciclável e o lixo orgânico e levou tudo misturado. Aí do que adianta a gente separar se o coletor leva tudo junto? Tá errado. O coletor ele tem uma responsabilidade, inclusive ele tem que ter um certificado para que ele possa fazer esse recolhimento dos lixos. Então, realmente ele está errado. Ele deve fazer a separação e o descarte, inclusive, dos orgânicos nos aterros sanitários e do reciclável em local apropriado também. Então, eles são empresas certificadas, ele não pode misturar esse lixo. Se passou do portão para fora do condomínio e aconteceu o problema, aí liga para a prefeitura, para o 56, né? Que aí Isso, exatamente.